Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez Deus tem uma palavra no seu coração. O texto bíblico de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 22 e 23, que diz assim: Estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo em vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que em vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Quando olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 17, estamos aqui diante de um momento onde Paulo vai demonstrar e mostrar quem é o Deus Todo-Poderoso. Depois de ter passado por cidades como Tessalônica, Bereia, Paulo chega agora até a grande cidade de Atenas. Atenas, uma das cidades mais idólatras da Bíblia Sagrada. Uma cidade onde estavam falsos deuses, idolatrias, imagens de escultura, onde estava toda a superstição dos gregos em relação aos deuses que nós conhecemos como mitologia grega. Ali estavam os deuses como Zeus, Apolo, Atenas, Hermes, enfim, tantos deuses conhecidos. Porém, Paulo encontra a meio a tantas imagens, estátuas, altares. Paulo encontra um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Aproveitando a oportunidade, Paulo observa aquele altar e diante disso ele começa a evangelizar, demonstrando quem era o Deus desconhecido. Quem era aquele Deus que eles estavam adorando, homenageando, porém sem conhecer. E Paulo mostra para eles quem é o Deus que a ciência desconhece, que os ateus desconhecem, que muitos incrédulos desconhecem. Quem é esse Deus tão grande, tão poderoso? Paulo demonstra a partir do versículo 24 até o versículo 30 os atributos de Deus. Paulo vai falando para eles que esse Deus é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, demonstrando a onipotência desse Deus, porque um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que criou as estrelas, as galáxias, um Deus que criou as constelações, um Deus que criou tudo pelo seu eterno poder. Ele disse: haja, e tudo foi criado pelo seu eterno poder. Deus grande, onipotente, todo-poderoso. Um Deus grande que fez um universo tão vasto, tão grande, que a nossa mente não consegue nem compreender o tamanho da grandeza do universo, que é apenas uma criação do Deus Todo-Poderoso. Um Deus que a Bíblia demonstra para nós que Ele é tão grande, além de ser onipotente, Ele é transcendente, porque Paulo vai dizer que esse Deus não habita em templos feitos por mão humana, ou seja, um Deus grande, poderoso, que até mesmo o universo não comporta o tamanho da sua glória, porque Ele é criador. Mais do que isso, além de ser um Deus criador, Ele é um Deus que é Senhor. Ele não é servido por mão de homens, como que precisando de alguma coisa. Esse Deus não precisa ser carregado. Esse Deus não é uma estátua que você conduz Ele de um lado para o outro. Pelo contrário, Ele é o Criador e Ele é Senhor. Ele é todo-poderoso. Ele é onipotente, onisciente, conhece todas as coisas. Conhece o meu, conhece o teu coração, conhece os nossos sonhos, conhece os nossos projetos, conhece o que você está pensando agora, conhece todos os livros do mundo, conhece todas as bibliotecas, conhece todos os artifícios, pensamentos, todos os conhecimentos. Esse Deus é conhecedor. Deus conhece todas as coisas. A Bíblia Sagrada demonstra para nós em Mateus capítulo 10, versículo 30, que até mesmo os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, ou seja, cada habitante da face da terra, Deus conhece e Deus sabe quantos fios de cabelo há na cabeça, quantas células há no corpo, quantos átomos há no universo. Deus é conhecedor de todas as coisas. Esse Deus é um Deus onipresente que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aonde vamos, Deus está. Aonde você se locomover, Deus estará lá. Os seus olhos estarão lá. Porque Deus, Ele preenche todos os espaços. Ou seja, esse Deus é tão poderoso
Ele é Senhor, Ele é provedor, mas Ele também é um Deus amoroso, porque a Bíblia diz que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos que se arrependam dos seus pecados. No versículo 31 diz: porquanto tem determinado que um dia há de julgar com justiça o mundo, por meio de Jesus Cristo. Deus, sendo tão grande, onipotente, onisciente, onipresente, imutável, transcendente, imanente, esse Deus é um Deus de amor. E enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, pela minha e pela tua vida. E Ele anuncia, e Ele deseja que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados, se arrependam das mentiras, das invejas, dos enganos, das prostituições, das imoralidades, das maldades, dos vícios. Por quê? Porque um dia Ele há de julgar com justiça a todo ser humano. Hebreus 9:27 diz: está ordenado a todo homem morrer, e depois disso vem o juízo de Deus. Você está preparado para enfrentar o juízo de Deus? Você está preparado para o dia da tua morte? Porque chegará o momento em que você vai morrer. E você está preparado para encontrar com Deus? Está preparado para passar pelo juízo de Deus? Todo homem precisa passar pelo juízo. E para passar pelo juízo de Deus, ele precisa ser perdoado dos seus pecados. E para ser perdoado dos seus pecados, ele precisa se arrepender. Orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu me arrependo de todo engano, de toda desobediência, de toda mentira, de toda imoralidade, de toda maldade que pratiquei, de tudo aquilo que fiz de errado, de todos os pecados que fiz, e aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pela tua vida, pela vida daquela pessoa que realmente está se arrependendo. E Cristo, através do sacrifício de sangue, o sangue derramado na cruz do Calvário, perdoará essa pessoa. E a partir de então, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, já vai eliminar toda a culpa da nossa mente e do nosso coração. E Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Amém? Que assim seja na tua vida. Que hoje você possa ouvir essa palavra e aceitar a Cristo como único, suficiente Salvador da tua alma, sabendo que um dia você terá que dar conta da tua alma diante de Deus. Amém? Aceita Cristo hoje em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê graça, que você possa hoje, a partir de agora, ter a tua vida transformada pelo poder do Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz, inscreva-se nesse canal e deixa aqui teu testemunho. É que eu oro por você e agradeço pela tua vida, em nome de Jesus.